Adeus Financiamento, episódio 18. Mais um mês investindo sem falhar, dessa vez com o salário de setembro do corrente ano, e muito mais importante do que o valor dos seus aportes é a constância deles. Meu nome é Lucas Rocha, eu estou construindo uma herança, construindo um patrimônio e com um primeiro objetivo de dar adeus ao financiamento que eu tenho da minha casa própria. E como é que eu vou fazer isso? Ganhando uma renda passiva que é igual ao valor que eu pago hoje de parcela. E simbora para você ver como que eu estou construindo o meu patrimônio de modo a alcançar esse primeiro objetivo. No último vídeo eu até comentei que provavelmente com o salário de setembro eu iria começar a diversificar um pouco mais os meus aportes, não investindo em sua grande maioria nos ETFs da Buena Vista, mas acabou que eu olhei só para o percentual quando eu estava gravando o vídeo, não olhei para o valor nominal. Então, quando eu olhava o valor nominal que eu estava em fundos imobiliários e em ETFs, eu ainda estava um pouco abaixo nos ETFs. E como esses ETFs eles estão com um preço bom ainda, né, abaixo do meu preço médio de compra deles, eu seguia aportando normalmente, assim como nos últimos meses, rumo aí a eu chegar minimamente mais balanceado com a mesma quantia investida em fundos imobiliários e nesses ETFs que dolarizam o meu patrimônio. Mas aí eu estou me antecipando um pouco, vamos partir do começo. Então separei lá meus R$ 1.000 para investir do mês, mais o que eu recebi de dividendos durante esse mês de setembro. E aí começando por aquela obrigatoriedade que é a reserva de emergência, o mal necessário, né? Queria muito poder estar investindo esse dinheiro na renda variável, mas a gente precisa ter minimamente uma reserva de emergência para ficar coberto aí caso alguma coisa aconteça na sua vida. Então direcionei lá os meus R$ 200 de praxe para o CDB do Santander, para eu aumentar aí o meu relacionamento com esse banco e parar de gastar energia para isentar a anuidade do cartão e isso ser algo muito mais automático com a quantia de dinheiro que eu tenho lá investido, certo? E aí, partindo para a renda variável de fato, que eu acabei me antecipando um pouco no começo do vídeo, né? Mas eu continuei seguindo a mesma estratégia de ter minimamente o mesmo valor que eu tenho investido em fundos imobiliários nesses ETFs da Buena Vista, que é o meio que eu identifiquei de dolarizar o meu patrimônio de uma forma um pouco mais simplista, digamos assim, sem ter que necessariamente enviar o meu dinheiro para fora do país para investir em alguma corretora internacional para fazer compra de ativos. Eu confesso que eu ainda sou um pouco inseguro, eu ainda não consegui ter tempo para me dedicar bastante para isso. Então eu opto por fazer isso através aqui do Brasil mesmo de uma forma indireta, digamos assim, né? Pois são ativos que compram ativos internacionais e aí eles conseguem gerar uma renda passiva todo mês através do mercado de opções, que é um cadinho complexo e não vale a pena me aprofundar nesse vídeo. Estou devendo um vídeo dedicado sobre o porquê que eu tenho cada ativo na minha conta, na minha carteira, no caso, mas esse dia vai chegar. Então vou compartilhar aqui a tela para vocês verem como que foram as minhas compras, começando aqui pelos maiores aportes, certo? Que são os 3 ETFs aqui da Buena Vista. Eu estou sempre comprando 3 de cada. Aí sim, no mês que vem eu estou achando que eu já consigo diminuir um pouco, de repente comprar 2 de cada e aí pegar um pouco mais de dinheiro e investir em fundos imobiliários. Então foram 3 ETFs aqui do Coin 11, SPY 11, QQQI 11, e aí com o que sobrou eu comprei 8 cotas de Gari 11, tá? Aqui é a primeira linhazinha de lançamento, e aí não daria para comprar mais uma cota do Gari 11 e eu acabei comprando 4 ações de Klabin. Aqui por último, né, na última linha foram 3 com 3,69 e aí depois eu consegui comprar um com um centavinho mais barato, por isso que está aqui em linhas diferentes, mas aí foi por conta disso. Quando você faz os lançamentos no Investidor 10, você tem que lançar certinho, até para quando você for declarar imposto de renda, tudo mais, ele já deixa basicamente tudo preparado para você. E aí teve essa diferençazinha porque acabou comprando a ação com um centavinho mais barato. Mas essas foram as compras, resumidamente, do mês, mais lá os R$ 200 do CDB do Santander. Daí eu vou aproveitar e já vou vir logo aqui para a parte dos proventos para vocês verem quanto que a gente conseguiu ganhar com o mês de setembro, certo? Então aqui no mês de setembro a gente teve um total de R$ 176,37, quase aí chegando nos R$ 200. Bora para cima, até o final do ano vem aí.
Muito impulsionado também por Vale ter me pagado nesse mês de setembro. Aqui, ó, desses 176, 11,88% foi de Vale. Então, todos os demais ativos são os que me pagam mensalmente, de fato. Então, você vê, o Vegiro é o que mais está me pagando, que é o que eu mais tenho valor aportado, de fato, né? Mas deu uma impulsionadazinha no valor dos dividendos desse mês, porque teve aí essa porradinha de Vale, e é o mercado das ações, né? Eles não pagam todos os meses, exceto alguns casos, e aí quando eles pagam fica um valor um pouco a maior por quantidade de papel que você tem, no caso das ações, não são cotas igual nos fundos imobiliários, e aí dá uma impulsionada. E aí pro mês de outubro já tenho aqui provisionado R$ 100,74, você vê todos os ativos que me pagam mensalmente, e aí daqui a pouco vai entrar aqui os demais, que são o Vegir 11 e o RECR 11, que são os fundos que acabam chegando um pouco depois na minha carteira. E são os fundos atrelados à renda fixa, né? Um do CDI e outro do IPCA. Daí para esse mês de setembro, realmente eu não tive muitas novidades. A gente vai seguir nesse aumento um pouco mais expressivo nos ETFs da Buena Vista, que é para eu dolarizar mais o meu patrimônio indiretamente. Mas no mês de outubro, pelo que consegui observar aqui, está com uma diferença de 100 ou R$ 200, uma coisinha assim, do meu valor nominal de fato, né? O que está investido em fundos imobiliários e nesses ETFs. E aí eu vou sim conseguir, enfim, dar uma diversificada um pouco mais. Eu quero muito aumentar a minha posição nos fundos imobiliários de tijolo, porque hoje a minha maior concentração está nos fundos de papel, que tem lastro, né, na renda fixa, seja no CDI ou seja no IPCA, que é o meu caso. E os fundos de tijolos, eles cumprem muito mais um papel de fundo imobiliário de fato do que esses de papel, porque se for para investir puramente em renda fixa, a gente investe diretamente na renda fixa e não em fundos imobiliários que tem a ver com imóveis, né, com dívidas imobiliárias que são atreladas à renda fixa. Então, isso a gente consegue fazer de uma forma até um pouco mais eficiente. O bom deles é que eles, de fato, pagam um pouco mais do que os de tijolos, mas ao mesmo tempo tem um pouco mais de risco e eles não se valorizam, porque dívida não se valoriza. Diferente dos imóveis, que com o passar do tempo tendem a valorizar os ativos que eles têm em posse. E você, quanto é que está a tua renda passiva? Já começou a investir? A gente está em outubro, na data de gravação desse vídeo de 2025. O ano está se encaminhando para a reta final e, putz, não deixa de começar a entrar nesse universo dos investimentos, porque o tempo é o seu maior aliado e ao mesmo tempo seu maior inimigo. Então, o quanto antes você dá essa despertada e começar a construir o seu patrimônio, não depender de terceiros para ter a sua liberdade financeira, o conforto que você almeja, a não preocupação mais com o dinheiro, isso vai ser muito favorável a você. Então, as notícias não são nada animadoras quando a gente olha para o cenário político-econômico aqui do país. Então, assim, corre atrás do seu o quanto antes, porque esse barco está cada vez mais turbulento. Espero que você tenha curtido. Se fez sentido para você, me acompanhe aqui nesse canal, porque você vai ver mês a mês o rumo da minha jornada nessa construção de patrimônio, nessa construção de herança. E eu encorajo você também a fazer o mesmo, a começar a construir uma herança, porque por mais que você não tenha nascido herdeiro, você pode ser que as suas futuras gerações aconteça isso. Você pode ser o pontapé inicial, o rompedor de ciclos, o que vai criar uma cultura dentro da sua família através dos investimentos, que eu julgo ser o meio mais democrático de enriquecer aqui no nosso país. Então fiquem com Deus, grande beijo, grande abraço e até a próxima.